A gente volta a conversar com Fernando Nakagawa e agora sobre um setor fundamental para a sustentabilidade, o saneamento, mas que também sofre cada vez mais com este clima extremo em algumas regiões, já que as secas ou mesmo as cheias afetam diretamente os serviços de água e também de resíduos. Naka, está com Radamés Casseb, CEO da EGEA, uma das maiores operadoras privadas de saneamento no Brasil, inclusive que assumiu o saneamento no estado do Pará, onde é realizada a COP30 deste ano. Seja bem-vindo novamente. Bom dia, Gabriel. Radamés, muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente no CNN Money. Qual é a pauta da AGEA e do setor de saneamento aqui em Belém? A pauta é resiliência ambiental e transição. Cuidando da transição, onde água é o principal fundamento desse processo na redução do aquecimento global, preparando as cidades para prestar um serviço mais adequado para as pessoas, para reduzir esse impacto na vida. Saneamento, além de ser o maior programa de saúde brasileiro em curso, também é uma inclusão de dignidade, qualidade de vida. Então, esse palco de discussão ambiental encontra o saneamento como um ator importante. Então a gente está aqui acompanhando as discussões, tentando estar capacitado para poder antecipar para os nossos clientes e para o mercado de infraestrutura as mudanças que vêm por aí. E Radamés, a gente estava conversando aqui, Gabriel, antes da entrevista, sobre contratos mais antigos de concessão que não previam clima extremo como a gente vive, infelizmente. Radamés, que tipo de alteração, de ajuste é necessário diante desta realidade que se impõe e onde, quais geografias já estão discutindo isso? A EGEA hoje atende 890 cidades, quase 40 milhões de clientes em 15 estados diferentes. O estado onde a discussão está mais madura é no Rio Grande do Sul, né? Lá a gente iniciou as operações da Corsan em 2003. Um ano após o início da operação, o estado foi assolado pela maior enchente histórica, criando graves danos para a infraestrutura, em saneamento especial. Foi dramática a situação. A companhia se organizou para poder suprir a população e o estado com a infraestrutura adequada durante a crise, retomando em 20 dias após o encerramento das cheias o completo abastecimento de água potável para a população. Na sequência, uma grande discussão com a agência reguladora, com o poder concedente, com a Assembleia Legislativa, protagonizado com ciência, com as academias em torno, um novo guideline com novos atributos de infraestrutura e de requisitos regulatórios, para que possam incorporar no contrato ou tomar a decisão, na medida em que a aferição dos requisitos sejam confirmados, mais reservatórios, mais dispositivos de drenagem, mais incorporação de acessibilidade tarifária para as pessoas vulneráveis nesses momentos e fora deles, na recuperação, estão sendo incorporados no contrato. Acho que o Rio Grande do Sul dá um legado com esse passo para o Brasil, para as outras agências. Essa é uma matéria discutida com muita ênfase na COP, frente aos reguladores, frente ao BNDES, que é o principal protagonista de modelagem de novos contratos, não só para saneamento, mas para outros ramos da infraestrutura, onde talvez esteja cedo para prever todos os requisitos de guidelines, mas as condições, como eles serão incorporados, qual é a medida do novo equilíbrio contratual, como é que isso vira a prestação de serviço adequada para a população, como é que a gente transforma esse serviço mais ágil, para que ele se adapte e gere conforto e gere a prestação de serviço para as pessoas. Gabriel, Radamés Casseb te ouve aí nos estúdios. Por favor, sua pergunta. Radamés, que prazer tê-lo por aqui, meu caro. Muito obrigado pela entrevista. No Brasil há um problema, a gente está em busca da universalização do saneamento, então demanda muito investimento e ainda muita infraestrutura a ser construída. Mas, por outro lado, se a gente conseguir enxergar o copo meio cheio, é uma oportunidade de fazer essas estruturas, de prover saneamento da forma certa, de conseguir fazer os investimentos já sustentáveis e direcionados
para o lugar correto em busca dessa transição energética e, claro, destes menores impactos ambientais? Não, eu acho que hoje o mercado global, e com ênfase no brasileiro, tem a tecnologia adequada para escolher a alocação, qual é o lugar onde aplica, e mais que isso, tem o interesse do mercado de capitais de financiar essa transição. Então, quando a gente percebe o mercado específico brasileiro, quase 100 milhões de pessoas sem acesso a esgoto, quase 40 milhões de pessoas sem acesso à água tratada, e o avanço que vem gerando externalidades como a despoluição da Praia do Flamengo, no Rio de Janeiro, a recuperação da Lagoa Rodrigo de Freitas, o Igarapé do Mindu, em Manaus, a adequação para as estiagens no Rio Negro, a gente vai confirmando que isso está gerando transformação, está reduzindo a incidência de doenças, está gerando saúde para as pessoas. Hoje, iniciando a operação no Pará, a gente assegura que é um círculo virtuoso entregando Barcarena, uma cidade aqui nas margens da Baía do Guamá, universalizada para a COP. Então esse é o manifesto da Egea nesse momento tão importante. É possível na região amazônica, é possível em regiões vulneráveis, existe interesse do capital que vê um mercado de infraestrutura com baixo risco no Brasil amadurecendo. Eu acho que essa jornada só tem frutos a ser gerados para a sociedade. E Radamés, pegando carona nessa pergunta do Gabriel, estas novas concessionárias de água e esgoto, de saneamento do futuro, mais sustentáveis, grosso modo, elas precisam se preparar para esses dois momentos extremos, né? Ou em que há muita água ou pouca água. Diante disso, como é que será a infraestrutura de água e saneamento do futuro? São reservatórios gigantescos? Me conta um pouco como será o futuro. Acho que cada geografia, cada região tem a sua própria característica que vai ter que ser adaptada ou utilizada para reduzir o impacto necessário nesse ajuste da infraestrutura. No Rio Grande do Sul você tem canyons, então provavelmente os canyons serão usados para fazer grandes piscinas, para reter a velocidade da água em momentos de chuva extrema, ou de transposição, de levar essa água para um outro lugar quando ela tiver excesso, e o contrário, quando tiver falta. Então, em regiões como o Centro-Oeste, o que a gente vai observar é o crescimento de áreas de reservação, tanto de água bruta, quanto de água tratada, para garantir que as estiagens, que há 10 anos eram de 15 dias, hoje são de 45 dias. Tem rios no Centro-Oeste que secam durante esse período. E a água precisa vir de 600 quilômetros de carro-pipa para garantir o abastecimento das cidades. A Egea vem se preparando com esses planos de contingência e incorporando infraestrutura para que cada vez mais os clientes não vejam o problema, para que eles sintam o abastecimento pleno, né, sem se preocupar com essa infraestrutura. É claro, esse período de transição, de implantação, tem um tempo ainda, os contratos são novos, mas muita coisa já está sendo feita e tem aqui uma nova cultura no setor de olhar para o futuro de forma mais sustentável, garantindo com que os excessos climáticos sejam modulados com o incremento de infraestrutura. E Radamés, mudando de assunto agora, mas falando de liquidez, não de água, mas de liquidez, a Egea é citada sempre por quem acompanha o mercado de capitais como sendo um dos primeiros nomes e um dos maiores, mais atrativos para um possível pipeline de IPOs que pode voltar a acontecer, talvez em 26, em 27. Como é que estão os planos? Um IPO de fato está no radar da companhia, já que, como o senhor disse, tem muito capital na mesa? Fernando, eu acho que o que a gente tem nesse olhar é assim, o setor é capital intensivo. A companhia vem há alguns anos se preparando
para um momento de alocação de mais capital intensivo para fazer com que essas transformações aconteçam. O IPO é sempre uma nova fonte de capital que atrai esses investidores que já estão a bordo, financiando papéis. 80% da nossa dívida hoje é no mercado de capitais, então, ao longo dos 15 anos tem uma jornada de círculo virtuoso, um papel que gerou resultado, que gerou legado, instrumentou novos papéis. Acho que o marco disso é o último instrumento emitido pela companhia, 750 milhões de dólares, num Blue Bond. É o maior Blue Bond global já emitido. Foi pela EGE, foi por uma empresa brasileira. Isso porque o mundo acredita que vale a pena investir. Então, a gente vem se preparando para estar disponível para quando a janela abrir no IPO, pela decisão dos acionistas, ir à frente com essa abertura. Muito bem, conversamos com o Radamés Casseb, que é presidente e CEO da EGEA aqui em Belém. Gabriel, com pistas aí, hein? Quando a janela de IPOs estiver aberta, Radamés estará lá na fila. Bora ficar de olho nessa janela, se tem uma cortina na frente, se tem que tirar alguma coisa, um móvel, para ver o que faz com que a janela se abra novamente aqui no Brasil. Obrigado, Fernando Nakagawa, e agradeço imensamente, Radamés, pela disponibilidade, por parte do seu tempo nessa agenda corrida durante a COP30. Bom trabalho a vocês.